Bom dia a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. É um privilégio estar aqui. Claro que falta muito, faz muita falta o bispo Weber, nosso querido amigo, colega. Tão bom te ver, Lourdes. Eu sei que tantas horas, tantos dias, anos de suor, de oração, de lágrimas, de luta. Eu sei que o Weber também, que está aqui, onde está o Weber? Ah, está dando aula. Ops. Ok, se comportem lá, lá do som. Alô, testando, 1, 2, 3. Eu sei que ele esteve aqui ao lado do pai, virando concreto nas sapatas desse prédio, fazendo as fundações. E eu me sinto privilegiado de poder estar aqui hoje. Eu sei que a ausência faz muita... Ele está muito presente. Sua ausência é muito presente. E nós procuramos muito alguém que pudesse continuar esse trabalho com a dignidade, com a excelência, com o esmero. E louvo a Deus pelo pastor Josenildo, Denise, casal querido. Essas orações estão com a Denise, que está passando pela intervenção cirúrgica agora, nesse momento. Ele está aqui, mas vai correr para lá, tem quem esteja com ela. A Martinha também não pôde vir. Martinha não sai muito, aliás, sai quase não sai, mas ela está conosco, orando por nós esta manhã também. Vou convidá-los a abrir suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 3. Eu quero compartilhar algo importante, creio eu. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 em diante. Paulo disse: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Oremos. Nosso Deus e Pai, ajuda-me esta manhã a compartilhar aquilo que recebi, creio eu, de Ti, e ser fiel à Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Eu cresci, fui criado na tradição pentecostal. Meu pai, pastor pentecostal. Meu avô, um pastor pentecostal. O tio do meu avô foi um dos fundadores das Assembleias de Deus do Canadá. Ou seja, eu sou pentecostal raiz. Do lado da minha mãe, meu avô entrou na Rua Azusa, naquela igreja, e foi o primeiro missionário pentecostal na China, em 1906. Meu avô materno. A minha avó, filha de um missionário pentecostal sueco nos Estados Unidos. Eu tenho mais de 100 parentes no ministério pentecostal ao redor do mundo. Então eu entendo algumas coisas sobre a tradição pentecostal, porque é a história da minha família, está no meu DNA.
Eu entendo os pontos fortes, eu também entendo os pontos fracos, pois nós temos coisas que ao longo dos anos têm se acumulado, certas ideias, e embora de fonte bem intencionada, nem sempre de uma conclusão feliz. E uma das coisas que eu ouvi muito na minha juventude, nos meios pentecostais, é essa frase: a letra mata, mas o Espírito vivifica. De certa forma, tentando mostrar que mais importa o mover do Espírito do que o rigor às Escrituras, como se as Escrituras fossem um instrumento de frieza na igreja. Mas não é bem isso que Paulo está dizendo aqui. Esta passagem não é um contraste entre a ministração espiritual e a ministração da palavra. É um contraste entre a velha aliança e a nova aliança. Quando se fala da letra, está falando de quê? Da lei de Deus escrita em pedra. Estamos falando da lei mosaica. Paulo estava lidando com pessoas que estavam tentando levar a igreja de volta a obedecer o judaísmo, a certas leis de alimentação, festas, circuncisão, uma série de outras coisas. Ele estava dizendo: não é isto, agora é outra coisa, a graça vem pelo Espírito. Então, as leis escritas em tábuas de pedra são resumidas como letra. Não confundamos letra com escritura. Não confundamos isso. O Espírito, então, fala de quê? Fala de uma fé que transforma o homem de dentro para fora. Enquanto no deserto receberam os tábuas da lei e tinham que, então, mirar-se nessas tábuas, dizendo: então nós vamos alcançar esta excelência. A nova aliança, a aliança do Espírito, opera não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Foi esta a promessa que Deus fez através de Jeremias. Pode abrir em Jeremias 31. Quando Deus prometeu uma nova aliança, e nós estamos falando da nova aliança aqui. Jeremias 31, versículo 31, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. A fé, então, não é apenas algo exterior, mas é algo que vem do coração. Não são certas observações ritualistas, não são rituais, mas é algo que nos transforma de dentro para fora. Portanto, quando se fala de letra, a letra mata. A letra não pode se confundir com as escrituras sagradas. Não. As escrituras não são um instrumento de morte, muito pelo contrário. Eu digo isto porque o movimento pentecostal, o movimento do qual nós somos filhos, nós somos descendentes, não somos filhos, somos tataranetos já, somos descendentes de um movimento que iniciou-se no início do século XX. Esse movimento nasceu
de uma reação forte a uma tendência da academia, dos seminários, ensinarem o liberalismo e esfriarem a fé de muitos. Quantos jovens não foram para Princeton, por exemplo, para se preparar para o ministério e voltaram quase que ateus? Então, o movimento pentecostal nasceu de pessoas que disseram: olha, nós não precisamos de estudo, nós precisamos do mover do Espírito. Não precisamos da letra, porque a letra mata. O que nós precisamos é do fluir do Espírito. Não precisamos das amarras que vêm com a academia, com o estudo, com o rigor das Escrituras. Nós queremos que, claro que tudo seja bíblico, mas não vamos nos deter muito nesses detalhes. O importante é a administração. Chega ao ponto de um colega meu, anos atrás, dizer para mim: bispo, nosso culto foi tão bom que nem tive que pregar. E eu perguntei: como é que se pode ter um culto bom sem a palavra de Deus? E sabe o que ele falou? A letra mata. Eu disse: não, meu irmão. As Escrituras não são um instrumento de morte, muito pelo contrário. Abra sua Bíblia agora em Isaías 55. É uma das passagens prediletas minhas. Há outras, claro que eu gosto de Efésios, eu gosto de Filipenses, o Evangelho de João. Levítico, não sou muito fã. Eu leio, mas é chato. Eu confesso. Eu estou lendo Levítico esses dias também. Mas esta passagem, Isaías 55. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Por quê? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, nem fará mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria
e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Olha que poder, que expectativa gloriosa que esta passagem nos apresenta. Esta palavra, a palavra que desce do Senhor, a palavra soprada pela boca do Senhor, é alimento, é poder. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Esta palavra não é uma opinião, não é uma comunicação qualquer, não é apenas uma série de ideias. As nossas palavras são, mas as palavras do Senhor são poderosas para realizar a sua vontade em nossas vidas. Lembre-se que Paulo disse ao Timóteo que toda a escritura é inspirada por Deus, toda é soprada, literalmente é soprada por Deus. As escrituras não é letra morta, as escrituras são palavras vivas e úteis para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esta palavra tem poder para realizar a vontade de Deus em sua vida e em minha vida. Quando pessoas dizem: bispo, eu queria uma palavra para mim, só para mim. Eu digo: está aqui a palavra. Não, mas essa palavra em teoria, eu queria uma palavra prática para mim. Eu queria uma palavra pessoal, uma revelação. Eu queria ser revelado. Oh céus! Eu me lembro que estava na entrada da igreja de Botafogo, muitos anos atrás. E alguém chegou no saguão e disse: eu queria falar com o pastor Walter. Ele era pastor na época. Sou eu. Deus me falou que o irmão tem uma palavra para mim. Disse: ah é? Então deixa seu nome e telefone quando ele me der, porque até agora eu não tenho. Mas se você deixar seu nome e telefone, eu te ligo assim que ele me der a palavra. Você sabe que ele deixou o nome e telefone dele? E foi embora tão feliz, porque ele disse: com certeza ele vai me ligar. Ele está esperando até hoje, já faz 40 anos. Mas pessoas dizem: bispo, como é que eu posso saber a vontade de Deus para a minha vida? Você sabe do que eu estou falando, né? Ah, isso é logos, eu quero reima, usam essas palavras gregas como se soubessem do que falavam. Então ele diz assim: não, mas eu quero uma palavra assim, pessoal. Isso é muito pessoal. E essa palavra se aplica a todos nós. Toda a escritura é proveitosa e ela não só nos informa, não só nos admoeste, mas esta escritura realiza a vontade de Deus em minha vida. O que nós queremos, no entanto, é saber o que Deus quer e o que Deus vai fazer. Nós queremos uma ideia, nós queremos uma opinião, nós queremos ser influenciados, ou seja, eu quero saber qual é a visão de Deus para a minha vida. Eu quero o caminho, eu quero que Ele me dê. Só que muitos querem saber a vontade de Deus, mas nem todos querem obedecer à vontade de Deus. Eles querem assim, ver se a vontade de Deus realmente é agradável. Então, Senhor, eu quero uma palavra. Mas Deus não é um influenciador. Deus não dá palpites. Deus manda, Deus faz, Deus transforma, Deus guia, nos guia pelas veredas da justiça, e nem sempre Ele nos diz o que Ele está fazendo. Eu queria entender os meus dias, eu queria entender
porque certas coisas acontecem. Eu queria que Deus me dissesse o que vai acontecer mês que vem. Eu queria que Deus me dissesse exatamente o que fazer, especificamente em minha vida hoje. Eu queria ser revelado. Quantos não querem ser revelados, né? Vai para esse irmão, essa irmã, eu tenho a palavra de Deus, é um profeta. Você vai lá e vai ser revelado. Sabe que isso é evidência, isso não é bíblico. Não existem cartomantes evangélicos. Não existem videntes evangélicos. Isso não é cristianismo, isso é outra coisa. Isso é espiritismo, isso não é cristianismo. A palavra de Deus não só nos informa, a palavra de Deus nos forma. A palavra de Deus, essa palavra não está cheia de dicas. Esta palavra tem poder. Isaías disse: assim como a chuva cai e não volta sem primeiro molhar a terra, deixar a terra fecunda para criar um renovo, assim também a palavra de Deus não volta vazia. Pessoas querem uma palavra pessoal. Meus irmãos, a minha pergunta é: você quer saber a vontade de Deus ou você quer que a vontade de Deus seja feita em sua vida? Não, eu quero saber. Não, mas só saber não adianta. Tiago disse: você crê? Até os demônios creem e tremem, mas isso não lhes traz nenhum proveito, não faz nenhuma diferença, não traz nenhum benefício. O que nós precisamos é que a vontade de Deus seja feita em nossa vida, quer nós a entendamos ou não. Mas para que isso aconteça, eu não preciso de dicas, eu preciso que o poder de Deus haja em mim. Então vamos fazer uma ministração. O poder de Deus vai, eu quero que ore de uma maneira poderosa. Eu preciso de uma ministração pentecostal. Mas até o poder de Deus não age sem que primeiro haja a palavra de Deus. Olha só, no início, em Gênesis, diz que no princípio Deus, o Espírito pairava sobre o abismo. Mas a criação não aconteceu até o quê? E Deus falou. E Deus falou: haja luz. Sem a palavra de Deus, o Espírito não agiu. Ezequiel, olhe esse vale de ossos secos. O que você acha? Posso fazê-los viver? Tu sabes, Senhor. E o que ele diz? Então profetize, fale. Depois de falar, aí o Espírito de Deus soprou. Jesus veio, o Verbo vivo, andou entre nós, mas ele disse: importa e será melhor para vocês que eu vá, porque então virá outro. O Espírito sempre segue o Verbo, o poder sempre segue o anúncio. Nós queremos o poder de Deus em nossa vida, mas nós dizemos: eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Sabe como é? Eu sou muito ocupado. Muitos têm horas e horas a fio para assistir TikTok ou Instagram, mas não separam 15 minutos por dia para se expor à palavra viva e eficaz. E portanto suas vidas vivem constantemente agitadas, irrequietas, tensas, confusas e sem direção. Hebreus capítulo 4, versículo 11, abra comigo.
Hebreus 4, versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. A palavra é viva. Eu não sei se você gosta de ler. Eu sei que hoje nós vivemos numa geração que está perdendo a capacidade de ler. O nosso cérebro, isso é importante, meus irmãos, o nosso cérebro é que nem um músculo. Se você não usar o seu cérebro, você vai perder o seu uso. Vocês já viram em academia homens que têm braços e ombros enormes, mas têm perninhas fininhos? Quem já viu alguém assim, né? Tá bom. Anda por assim, mas a perninha parece 2 pernas de frango, né? Aquele perninho de frango. Por quê? Porque quer aquele braço, quer aquele ombro, né? Mas não trabalham as pernas. E se não trabalhar as pernas, não vão ficar fortes. O seu cérebro, sua alma, sofre quando você não a exercita. Ela perde capacidade. Eu agora, amanhã eu vou completar 69 anos de idade. E essa idade já é um desafio. Há um mês atrás eu caí no meio da noite, eu pulei da cama por causa de um cãibro na perna, desmaiei de pé, bati a cabeça contra uma prateleira, abriu minha testa, levei 4 pontos e fiquei todo arrebentado. E a Marta não pode me levar para o hospital, então eu me levantei, botei assim sequei o sangue, levei o cachorro para dar um passeio, voltei, deixei todos os remedinhos para ela tomar café da manhã, vi que ainda estava sangrando, eu disse, meu bem, eu acho que eu vou para o hospital. Chamei o Uber, fui para o hospital, fiquei lá 5 horas. Fizeram raio-x, tomografia, ecodoppler, hemograma, e cada coisa que voltava, eu disse, e aí, como é que é? Não quebrou nada, só tem aquelas coisas que são próprias da idade. Aí o cardiologista, você está com um pequeno sopro no coração. Como assim, sopro no coração? Não, isso é coisa da idade. Aí fizeram tomografia, né? E aí, pescoço e tal. Não, nada demais, só as coisas que são da idade. Eu tenho que ir todo dia, porque, assim, os ossos já não são mais novinhos. Dizem assim que idade é só uma questão, é só algo mental. Não é não. Meus ossos têm 69 anos de idade. Não é brincadeira não. É um fato. E se eu não fizer exercício, há muitos cristãos que quando se convertem, leem a Bíblia, oram, fazem evangelismo, falam de Cristo com todo mundo e tal, mas depois de 20, 30 anos no ministério, deixam de orar tanto quanto oravam, deixam de ler tanto quanto, e ficam senis espiritualmente. Né?
Eu sei que com a idade, né, a gente vira um festival de perebas e pelanca e essas coisas. Isso é normal com a idade. Mas infelizmente há pessoas espiritualmente também atrofiadas. Nós temos que nos manter no prumo para que a vontade de Deus seja realizada em nossas vidas. Nós não podemos ficar preguiçosos. Nós temos que nos esforçar para entrar no descanso do nosso Deus. E este esforço, com o passar dos anos, tem que ser cada vez maior. Eu leio a Bíblia 3 vezes por ano. 3 vezes por ano. A cada 4 meses eu leio a Bíblia. São 10 capítulos por dia. Porque eu sei que essa palavra tem poder. Mas eu já li Jó, eu não sei quantas vezes já li Jó. Mas cada vez que eu leio, parece que Deus vai tecendo no meu íntimo, não só verdades, mas um poder para compreender e conviver com o sofrimento. Eu já li os salmos não sei quantas vezes, mas com cada salmo, frases que eu não me lembrava, vêm e pulam da página. Eu digo, meu Deus. E não é só uma questão mental, é algo que vai fazendo parte de meu modo de pensar. Paulo disse, tende em vós este mesmo modo de pensar. Não é só pense as mesmas coisas como Cristo. Não, cristianismo não é só pensar certas coisas, é um modo de pensar, é um modo de reagir, é um modo de gastar seu dinheiro, é um modo de se relacionar com seu vizinho, com seu marido, com sua esposa, com sua sogra, com seus filhos, é um modo de ser, e isto você não ganha de noite para o dia, isto vai acontecendo na medida que Deus vai mudando quem nós somos, vai reescrevendo o DNA da nossa alma, e isso acontece pelo poder de Deus, que é operado pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Ele entra, ele separa juntas e medula, ele separa o espírito da carne, ele entra e corta, e corta, e corta, e revela, e joga luz em cima disso, e nossa vida fica exposta a Deus, e Deus vai operando em nós mudanças que a gente nem vê, mas vai mudando como nós pensamos. Veja essa frase, tende em vós este mesmo pensamento, sejam unidos no seu modo de pensar. Paulo falou isso para os Colossenses, ele falou isso para os Filipenses, falou isso para os Efésios, e nós vemos isto, vez após vez, o modo de pensar. Há muitos que por falta de ler a palavra de Deus, não pensam como cristãos, são pagãos, membros da igreja, mas são pagãos, e é o que mais acontece na igreja, pessoas que se dizem crentes, mas a sua casa não anda segundo os caminhos do Senhor, criam filhos que assim que ganham uma certa idade, fogem da igreja, e os pais dizem, o que fizemos errado? É que sua casa não se conduziu como uma casa cristã. As Escrituras nos oferecem um caminho para o descanso. Esforce-se para entrar no descanso, porque esta palavra não virá aos preguiçosos. Isto aqui não é Netflix, isso não é Globo Repórter, isso aqui não é vale a pena ver de novo. Também não valeu a pena ver nem da primeira vez, vai ver de novo também não. Isto aqui exige que você abra o livro e leia o texto. Os preguiçosos não têm entendimento. Paulo deu essa bronca nos Hebreus. E vocês se tornaram preguiçosos. Eu acho que foi Hebreus 4 ou 5.
Li hoje de manhã. Será que no ARA... Eu estou usando o ARAS pela primeira vez em anos, porque eu soube que aqui usa o Almeida, revista atualizada. Eu não gosto de pregar com outras traduções, eu gosto de trazer as traduções da igreja onde eu estou. Mas ele fala, Hebreus 5:12, eu acho que eu li hoje de manhã, 5, versículo 12. Hebreus 5:11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. A palavra que tardios vem de fato de uma origem. Vocês têm se tornado preguiçosos e não conseguem entender, por causa da preguiça, por falta de esforço. Isaías 66. Eu não vou demorar muito. Vamos terminar com Isaías 66. Isaías 66, versículo 1 e 2. Diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei, é este: o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Vivemos numa época muito aflita. Eu sofro muitas aflições. Eu sei que muitos aqui estão aflitos, ou por problemas físicos, ou por problemas de família, ou por causa da situação no nosso país, que é grave. O noticiário nem nos diz a verdade sobre o que está acontecendo. Mas para quem tem um pouquinho de noção do que realmente está acontecendo no Brasil, é muito, muito, muito preocupante. Nós queremos que Deus nos contemple. Às vezes eu oro, eu digo: Senhor, será que Tu não vês? Mas a verdade é que Ele vê sim. Ele conhece as nossas lágrimas, Ele conhece a nossa dor, Ele ouve as nossas lágrimas, Ele conhece o seu íntimo. Mas Ele olha para o aflito e abatido de espírito, que treme perante a sua palavra. Quem para contemplar, para ler? Eu não estou falando de estudar, eu estou falando de ler, simplesmente ler. Há bons planos de leitura bíblica. Existe o Machine, né, que são 4 capítulos por dia. Tem um plano Machine, existe em aplicativos de telefone. Eu não gosto de usar aplicativos de telefone, já não gosto de usar o telefone mesmo. Eu acho que Bíblia tem que ser papel. Não tem que ser pergaminho, porque já no pergaminho é difícil carregar consigo. Mas livro físico, Bíblia física. Existem planos de leitura que você pode adquirir, imprimir, colocar na sua Bíblia, mas sistematicamente separar tempo para ler a palavra de Deus. Você diz assim: mas tem passagens, e as genealogias, e Levítico? Falei já de Levítico? Mas, meus irmãos, essa palavra é viva. Toda a Escritura é inspirada. Eu estava lendo sobre o processo do exame de pessoas em Levítico, que tem lepra e como aferir se é lepra, e um dia, se ficar com pele branca, depois se descascar, se já aparecer carne viva, aí é impuro, tem que sair do arraial. E eu estou lendo isso dizendo: Senhor, o que isso tem a ver com a minha situação hoje? O que isso tem a ver com o preço do arroz? Não tem. Mas ao ler a palavra de Deus, ao deixar essa palavra passar
por sua mente. Deus está operando a sua perfeita vontade e você ficará surpreso com o passar dos... Porque, meus irmãos, entenda uma coisa. Esse vitral, se você pegar um pedaço de vidro marrom, assim, ficar só estudando aquele pedacinho de vidro, você vai dizer, é um pedacinho bonito, né? Eu gosto de ler provérbios, só vou ler provérbios, mas você não vai entender a imagem toda. O bom de um plano de leitura é que você vai ler Eclesiastes com Efésios, vai ler Amós com Gênesis, e você vai começar a ver uma imagem aparecer, o reino de Deus vai se abrir perante os seus olhos, você vai entender os caminhos do Senhor, você vai ver a face de Deus nesta palavra. Isso acontece quando você lê toda a Escritura, não só uma parte aqui, uma parte ali. Em meio ao caos que nós estamos vivendo, há um Deus perfeito, movendo todas as coisas. Deus é minuciosamente soberano. Cada acidente, cada problema, cada vitória, cada alegria, tudo isso faz parte de um plano de Deus. E nós não vemos o quadro total, nós não vemos o quadro geral, nós vemos faíscas de Deus aqui e ali, mas Deus está operando em tudo, Ele faz tudo cooperar para o nosso bem. Ele não explica cada coisa que faz. Eu fico pasmado de ver o tanto que Jó sofreu, e quando Deus aparece, Ele não explica nada. Jó está dizendo, se Deus estivesse aqui e pudesse apresentar meu caso, Ele iria certamente me dar razão. E Deus aparece e diz, quem é você para me perguntar isso? E o que Jó diz? Eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu me humilho. E ele acha paz nisso, e Deus o abençoa. Meus irmãos, o que nós precisamos para viver nesta vida? Nós precisamos viver perante a face de Deus. Nós precisamos ver Deus em nossa vida. Nós temos que entender que Cristo está operando em nós. Há um descanso para a alma aflita. Esforcemos-nos para entrar nesse descanso. Como? Abra a palavra, leia a palavra, ela é viva e eficaz. Não pense, mas isso é letra, eu preciso que alguém me revele. Você não precisa de nada disso. Os profetas que me perdoem. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é plena, ela edifica, ela constrói, ela encoraja, ela ilumina, e ela nos traz perante a face de Deus. Ele já se revelou, Ele já falou. Eu não estou dizendo que Deus não pode eventualmente falar profeticamente, mas nós não precisamos de uma palavra profética cada quarta e domingo do ano. Nós não precisamos de um guru, não precisamos de evidência. Nós precisamos de pessoas cheias da palavra de Deus, que quando enxergam as coisas, embora não entendam exatamente, já sentem nos seus ossos. Meus irmãos, um bom mecânico, quando ele ouve você traz o carro, está com problema, o mecânico diz assim, vira o motor. É só virar o motor que ele já sabe o que está acontecendo. Não, tá bom, pode desligar. Ele não precisa entrar. Eu fico às vezes um pouquinho desconfortável com médicos que pedem 1000 exames. Exames que você sabe que não precisa. Muitos não precisam. Dependem desses exames todos. Meu sogro era um médico cirurgião clínico geral. Descrevendo os sintomas, eu já sei o que é. Desculpa que eu sei. E não errava. Porque com experiência, né, dizem que na fábrica do Henry Ford tinha um problema na linha de montagem. Eles chamaram
o homem que construiu a maquinária da linha de montagem, disse, olha, parou tudo. Ele disse, olha, vai custar $10 mil consertar isso. É mesmo? É, tá bom, a gente paga. Ele pegou o martelo, foi numa das máquinas e deu uma martelada forte do lado da máquina. Tum! E tudo voltou a funcionar. E eles disseram, eu te paguei, você quer $10 mil para uma martelada? Ele disse, não, a martelada custou $1. Agora, o que eu sei, custa $9.999. Meus irmãos, 9.999 está aqui. Está tudo aqui. Você tem que se esforçar para entrar nesse descanso. Esse descanso lhe dará paz, esse descanso lhe dará visão clara do que está acontecendo em sua vida. Uma leitura faz seu coração repousar e mais, traz a atenção de Deus para cima de você. A quem Deus olha? Aqueles que andam aflitos, mas que tremem perante a sua palavra. Não ler a palavra só por curiosidade, não ler a palavra para ser mais esperto ou ganhar um debate no Twitter, ou não sei onde estão debatendo, porque eu não faço mais debates, mas é porque essa palavra é vida. No fim de Deuteronômio, Moisés disse, esta palavra, essa não é uma palavra qualquer, esta é a sua vida. A vida do cristão, o sangue da nossa alma, o que tem que correr nas veias da nossa alma, é esta palavra que é viva e eficaz. É a palavra revelada de Deus que jamais volta vazia. Ela tem poder. Esta palavra tem poder. Não precisa de um profeta que treme e diga, eu, o Senhor, vos falo. E eu não estou dizendo que não haja profecia. Eu já fui usado muitas vezes com palavras proféticas, mas eu estou falando de uma vida imersa na palavra viva de Deus, só lendo a Bíblia diariamente. Isso aí não é só para novos convertidos, isso é para os velhos na fé também. E hoje talvez quem esteja precisando mais ouvir isso são os velhos na fé, os que já têm 20, 30 anos de carreira, 40 anos de, sabe lá. Eu me converti com 7 anos de idade. Eu me ajoelhei num acampamento de jovens, entreguei minha vida a Cristo. Recebi o dom de línguas com 11 anos de idade, num acampamento pentecostal na Califórnia, e eu oro em línguas todo dia há 58 anos, todo dia. Mas todo dia eu volto para ler Levítico, Juízes, Provérbios, Salmos, Jeremias, os Evangelhos, livro de Atos, Hebreus, o Apocalipse. Todo dia eu volto para essa palavra e leio como se fosse a primeira vez, dizendo, Senhor, agora que eu abro a Tua palavra, que eu conheço bem, eu destruo Bíblias. Eu tenho que trocar de Bíblia quase todo ano, porque de tanto rabiscar e anotar e tal, fica difícil de ler, de tanto. Então eu vou trocando de Bíblia, que eu gasto, mas eu volto e digo, Senhor, fale novamente hoje ao meu coração. Fale. E sabe o que Ele fala? Fala assim. Ele já se revelou, Ele fala. Então vamos manter a nossa Bíblia aberta. Deixa que essa palavra haja em sua vida, porque ela não voltará vazia jamais. Nosso Deus e Pai, pela Tua palavra eu te agradeço. Oh Senhor, que riqueza que nós temos, que riqueza, a palavra de Deus. Sabemos, Senhor, que o Espírito segue a palavra.
E precisamos que o Espírito haja em nossa vida também. Precisamos do poder de Deus agindo em nossa vida também. Não fazemos isso só para sermos mais espertos, ou mais educados, ou mais eruditos. Fazemos isso porque precisamos do Teu poder agindo no nosso íntimo, em nossa família, na nossa casa, no nosso casamento, nos nossos filhos, nessa cidade e nessa nação. Nós precisamos de uma intervenção divina. Salva esta nação iníqua. Eu te peço, ó Deus, e perdoa os nossos muitos pecados. Nós precisamos de Ti, Senhor. Que esta fome da Tua palavra venha a nos consumir, venha a nos motivar a desligar o que tivermos que desligar, a acordar mais cedo, a dormir mais cedo, para nós depararmos tempo para viver perante a Tua palavra, pois nós precisamos, Senhor, que a Tua vontade seja feita em nós e nada mais. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Pastor José.